Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Saudade de vocês. Bom, eu tô bem. Acabei de chegar. Repara, meu cabelo tá suado, né? Mas vamos que vamos, né? Gente, a Carla Arruda, um beijo pra você, Carla. Grande filha da rainha. Ó. Então, ela me disse o seguinte, né? A gente tava conversando, porque aqui no canal a gente conversa, troca informações, vocês deixam comentário do que acha legal, do que não, do que é pra fazer e tudo mais. E ela me fez assim, a seguinte pergunta. Ela disse assim, ó: minha maior dúvida na vida é o que faz da pessoa ser o escolhido pela espiritualidade. Então ela quer saber o que faz um ser humano ser escolhido pela espiritualidade. Porque ela disse que ela quebra a cabeça, né, tentando achar resposta, entendeu? Porque ela vê pessoas seguindo o caminho espiritual, mas ela assim, sabe, ela fala que tem muitas egrégoras, né? Que como que faz para você seguir as egrégoras, né? Então ela falou do conceito filosófico dela, né, da vida que ela teve, que é testemunho de Jeová, assim como eu tive, entendeu? E, e aí, depois, com o passar do tempo, ela começou a assistir o vídeo e ela começou a ficar com menos medo de mexer ou lidar com as energias de Lilith, energias, né? Vamos dizer assim, que as pessoas dizem que são densas, mas não são, porque a gente é pura paz, né, gente? A gente é, tipo assim, igual eu, super zen, entendeu? Então, assim, ela gostaria de saber, né? E na verdade ela disse até que tem bastante pergunta, assim como outras pessoas têm pergunta, e eu quis dar uma atenção para ela porque ela está tentando se encontrar. Normalmente quando as pessoas me mandam e-mail, elas falam muito a respeito do quesito de, vamos assim dizer, é mais assim de trabalho, de simpatia, de como que faz assim, como faz assado. Ela não, ela fez uma pergunta muito interessante, né? Como que a gente sabe que a gente é escolhido? Então, na verdade, não é como a gente sabe que a gente é escolhido, é como eu faço para ser escolhido, né? Ou que caminho eu devo tomar para ser escolhido. Essa seria, vamos dizer assim, uma resposta à pergunta, uma pergunta-resposta, né? Por assim dizer, vamos dizer assim. Então, eu e ela crescemos um berço onde, um exemplo, nascemos um berço cristão e crescemos com uma crença limitante, da qual nós acreditamos e acreditávamos que Jeová era a única verdade. E só essa era a verdade porque os nossos pais inculcaram isso na nossa mente. Nós temos sistemas neurotransmissores simpático e parasimpático na nossa mente, onde eles fazem ali grandes e grandes descobertas, onde ativa o nosso mecanismo de, vamos dizer assim, de curiosidade e desativa o nosso mecanismo de curiosidade, né? Então, vamos assim dizer que ao passar do tempo, essas crenças limitantes, conforme a gente vai criando uma certa idade, ela vai ficando, vamos dizer assim, meio que maçante. Quando algo é muito escravizado, quando algo é muito assim, vamos dizer assim, você tem que seguir esse padrão aqui, porque se você não seguir esse padrão aqui, você não vai para o paraíso, você não vai ser feliz, e você vai morrer, e vai para Armagedon, e vai... São coisas muito pesadas, entendeu? Então nós crescemos com essas crenças limitantes, mas chega a um certo ponto que o nosso sistema neural, né, que fica aqui, vamos dizer assim, atrás da nossa fronte, ao meio nós temos nosso sistema simpático e parasimpático. Então, o nosso sistema simpático, ele começa a fazer uma ativação de perguntas, que é onde, vamos dizer assim, ele deve estar ativando, vamos dizer assim, na Jaqueline, essas perguntas das quais eu estou tentando buscar, só porque ela fala que ela está tentando buscar há muito tempo. Só que a resposta é muito simples, ela está dentro da gente. A gente nunca está satisfeito com a verdade que é dos outros, mas é sim com a verdade que é nossa. Porque o que eles fizeram conosco foi a verdade que eles implementaram na nossa vida com uma crença limitante, mas é a verdade deles e não a nossa verdade. Ah, Kiss, então, vamos dizer assim, quando a gente é criado numa família assim, sim, a mesma coisa, se você fosse criado num berço católico, você teria todo o cristianismo católico envolvido, adoraria Nossa Senhora, né, Jesus Cristo na cruz, fazia procissão de ramos e tudo mais. Se você fosse um evangélico, você falaria o dom de línguas e faria cura, expulsava o demônio, como eles falam lá, e blá 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 blá, né? Então isso daí são regras que são verdades para eles,
que quando nascemos são inculcados em nós. Por quê? Porque eles vão e projetam a verdade deles em nós. A partir desse momento, nós passamos, enquanto, vamos dizer assim, pequenos, o nosso sistema simpático ele não estando muito ativado, nós temos simplesmente parasimpático, que é aquela aceitação, que é o parasimpático, é aquele que controla, vamos dizer assim, deixa a gente mais zen, o simpático é aquele que ativa. Então, a gente passa a aceitar tudo que eles falam. Ah, e vai acontecer isso se você fizer isso, então eu não vou fazer. Ah, vai acontecer aquilo, então eu não vou fazer. Mas é a verdade deles implementada em nós, implantada, na verdade, na nossa mente, para que a gente acredite que essa é a única verdade a ser seguida. Isso em qualquer ideologia. Quando eu vou crescendo e vou amadurecendo o meu sistema simpático, eu vou fazendo o quê? Obviamente eu vou tendo curiosidades na vida e vou descobrindo que aquela não era a minha verdade, mas a verdade dos meus pais, ou a verdade de outra pessoa. Assim como a minha verdade pode não servir para vocês, mas a minha verdade é aquela que eu vim descobrir. Por quê? Porque eu estudei ao longo do tempo e não fiquei à mercê da verdade dos meus pais. Entendeu? Então, tudo que as pessoas tentam colocar na nossa mente, vamos assim dizer, na nossa família, quando a gente é pequeno, é aquilo que eles têm como verdade absoluta, porque os evangélicos e assim como os testemunhos de Jeová, a gente sabe que para eles só a verdade é deles, está com eles, né, e tudo mais. E os luciferianos, em contrapartida, assim como Lilith, eles são muito livres. Livres num conteúdo de que você não é preso para você ter um segmento, ser chamado pela espiritualidade. Você começa a adquirir esse conhecimento quando você passa a sentir e ter dúvidas a respeito daquilo que você vive. Porque ninguém vai buscar resposta se tem dúvida, porque se você tem certeza de algo, você vai permanecer ali. É igual quando as pessoas tentam mudar e falar pra mim assim, olha, eu vou fazer uma oração pra você, ou muda de religião, ou faz isso, ou faz aquilo. Eu lido com um monte de gente todos os dias. Então eu vou, às vezes a pessoa às vezes quer orar pra mim, eu falo, pode orar. Eu atendo pessoas evangélicas aqui dentro da minha casa, aqui, quando eu faço aplicação e tudo mais, eles vêm aqui, eles olham e eles acham a coisa mais linda. Eles falam que energia linda que é a sua casa, independente da sua crença. Mas tem gente que fala, por que você não muda e tudo mais? Né? Eu falo, não, eu tô satisfeita onde eu tô. Eu tenho certeza absoluta que eu encontrei a minha verdade, não a verdade dos outros. Você entendeu, Jaque, então como é que é? Você automaticamente, o seu sistema simpático, obviamente, ele deve estar muito mais ativo. Então você está insatisfeita ou chegou num ponto na sua vida que você ficou insatisfeita com as verdades que você ouvia, a verdade dos outros e não a sua verdade. Quando você encontra pilares dos quais você sabe que você tem uma egrégora, como você falou, muito grande de escolha, você sabe que você pode optar por você mesmo escolher o que é bom e o que é ruim para você, entendeu? Então vamos assim dizer, quando você fala para mim de egrégoras nada mais é do que, vamos dizer assim, um segmento que você dá que remete a um livro. Vamos assim dizer, nós temos a Goécia Salomônica, eu tenho que seguir, vamos dizer, todo aquele conceito, ele passa a ser uma egrégora para mim, entendeu? Ah, eu tenho, vamos dizer assim, uma egrégora por quê? Uma egrégora porque eu tenho X, vamos dizer assim, padrão elevado de uma hierarquia para seguir, tenho Y de outra hierarquia. Então isso se cruzam, entendeu? Egrégoras, vamos assim dizer, eu tenho Lúcifer e Lilith, vamos dizer assim, nos pilares da minha vida, né? Eu tenho Lúcifer e Lilith como os meus pilares, eu tenho uma regência com o Beelzebub e Asmodeus, entendeu? Eu tenho também Mamon na minha vida, mas essa egrégora, ela pode ser mudada por nós, porque nós podemos canalizar a energia e trabalhar com aquilo que nós nos sentimos bem, que nós nos sentimos em casa. Então eu falo sempre para você, eu tenho a minha egrégora de Lilith, entendeu? Da qual ela faz parte da mão esquerda luciferiana. Eu tenho comigo na minha direita o Xumaré, que ele faz parte de uma linha de afro, entendeu? O que eu não deixo é um equilíbrio que eu tenho na minha direita, entendeu? Por quê? Porque eu já fui feita também nessa linha, eu gostei, eu me encontrei ali também.
Então por que eu vou deixar, sendo que Lúcifer é a própria libertação e você é o seu próprio Deus? Não tem por que eu deixar. Então eu tenho Mulambo na minha linha de esquerda, que é um ser que eu amo muito também. Então eu me adaptei e escolhi esta egrégora para estar presente na minha vida. Kisa, mas como eu faço para ser escolhida? A partir do momento que você sente no coração que bate aquela plenitude em você quando você fala deles com amor, quando você gosta de passar informações deles com amor, quando você sente assim o seu coração assim, ó, bater de vontade assim, sabe? De você falar, cara, eu tô em casa. Aqui eu me encontrei, aqui eu tô em paz, entendeu? Aqui, isso aqui para mim é uma verdade. Isso aqui para mim é uma verdade absoluta. Ninguém vai fazer eu mudar isso daqui, porque eu acredito. Então pode vir alguém falar para você uma X coisa e você, para não ficar rebatendo, brigando por causa de religião, porque eu não perco tempo com isso, o que você vai fazer? Você simplesmente fala, obrigada pela oração, quer orar para mim, línguas, em pró-línguas, e pode orar. Igual minha tia fala para mim, vou colocar seu nome na caixa de oração e pode colocar. Por quê? Porque aquilo não vai me atingir, entendeu? Aquilo não vai me atingir. E se elas estão fazendo algo pro meu bem também, na mente delas é pro meu bem, nossa, muito obrigada. Se vier um católico falar, vou rezar um terço para você, nossa, muito obrigada. Não tem por que ficar, vamos dizer assim, batendo assim, sabe? De frente com eles assim, porque eles estão me fazendo algo de esquisito. Por quê? Porque eu já encontrei a minha verdade, eu já encontrei a minha essência e eu me sinto bem. Então, quando eu me sinto bem canalizando a energia de Lilith, quando eu me sinto bem canalizando a energia de Lúcifer, quando eu me acho nesse sistema e sei que esta vida para mim é uma vida de evolução, aonde eu busco o autoconhecimento, eu busco a minha evolução contínua, eu encontrei para mim, vamos dizer assim, para mim, Keisa? Encontrei para mim? Pode ser, mim conjuga verbo? Não, eu encontrei, de alguma forma, na minha vida, entendeu? A minha verdade, da qual não é aquilo que foi implantado em mim lá atrás. Então eu deixei uma crença limitante lá atrás, entendeu? E hoje eu trago comigo aquilo que é a minha libertação. Libertação espiritual é diferente de uma crença religiosa. Quando você é livre para você cultuar algo, quando você é livre para você ter uma egrégora, quando você é livre para você servir quem você quer, você se torna ali um luciferiano na verdade, entendeu? Porque se você buscar esse caminho luciferiano, Lúcifer não é aquele que vai ficar te impedindo de absolutamente nada. Por isso que a gente não fica pedindo perdão o tempo todo, por quê? Porque nós somos seres falhos, entendeu? Nós tentamos corrigir o erro para a gente não ter perdas na vida, entendeu? Mas aprendemos com ele para não fazer de novo. Então é isso que acontece. Então, Jaque, você está com certeza com o seu sistema simpático muito ativo. Ele sendo ativado, você vai ter mais curiosidade, e por isso você me fez essa pergunta que é muito cabível. E esta pergunta nada mais é que você deixou de ter a sua crença limitante, que era a verdade dos seus pais, de pessoas que te ensinaram, inculcaram na sua mente, para você ter agora a sua verdade. Então você sai em busca dela. Quando você se encontra e quando você fala assim, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto um ser completo, espiritualmente falando, quando eu sirvo esta entidade, vamos dizer Lilith, esta egrégora, vamos dizer, pode dizer egrégora, entidade, não importa, este daimon em específico, eu me sinto bem, eu me sinto em casa, parece que eu já vivi isso antes. Isso daí é um chamado da espiritualidade na sua vida. É um chamado do qual você tem, que basta você simplesmente ir aprimorando e estudando, ouvindo outras pessoas que vão dar os relatos deles. Você vai basear no relato da vida deles e vai tentar, vamos dizer assim, fazer na sua para você ir adaptando aquilo que você concluiu que é a verdade para você. Entendeu? Que você chegou num pico da sua vida que você não precisa, vamos dizer assim, ter medo de servir aquilo que foi sempre falado que era ruim. Porque todo mundo ensina que Lúcifer é ruim, que você ser um luciferiano, você vai morrer, mas todo mundo vai morrer. Desde que nós
saímos do ventre, nós já estamos morrendo. Eu estou morrendo a cada segundo, estou falando, estou morrendo. Entendeu? Então, mas para mim, eu vivo num processo evolução, um processo de evolução em pirâmide. Eu não me vejo num processo retroceder, entendeu? Então, para mim, eu não fico seguindo os padrões bíblicos para mim, por quê? Porque para mim, eu encontrei esta verdade do qual me serviu como uma base para que eu não tenha medo de nada e absolutamente nada, entendeu? E mais pra frente a gente fala das egrégoras, porque a minha memória deste celular está cheia. Eu não coloquei neste, também não coloquei no outro que tá com as outras meninas. Mas, gente, eu espero poder ter te ajudado um pouquinho já, que a gente vai voltar a falar logo breve mais, tá bom? Um beijo pra vocês. Axé pra quem é de axé, amém pra quem é de amém, blessé de mim pra quem é da magia, amor pra quem é do bem, etão pra quem é de satã, porque eu não tenho nada contra ninguém. E logo mais eu tô passando a oração de Asmodeus, da luxúria e do poder. Eu espero que vocês vão lá, façam, escute, prestem atenção, porque tem gente que troca, faz oração para um e faz para outro, tá bom? Beijo pra vocês.